Hoje vamos falar de cadastro de vendedor. Aproveitar essa levada que a gente estava falando de migração de carteira, hoje cadastro de vendedor. Vai ser bem rapidinho, bem fácil. Bora nós. Bora. Esse aqui é diferente dos outros, ele não é no cadastro normal. Para começar, onde a gente cadastra o vendedor é em comercial, tá? Então nós vamos entrar aqui no menu, a gente vai entrar no menu vendedor e na opção 033 incluir vendedor, Rafa. Atalhozinho, ou então, para quem não conhece, tá chegando agora, como toda a tela é numerada, a gente pode entrar no atalho 033, que ele vai entrar nessa tela de incluir vendedor. Prometi, tá aí. Isso aí. Como sempre, a gente precisa só dos campos vermelhos, mas tu vai preencher tudo porque a gente quer que tu preencha tudo. O sistema te pede que preencha tudo? Não. Mas tu vai preencher porque isso vai facilitar o teu processo depois. Vai precisar de alguma informação lá e tu vai querer e não vai ter. Vai por mim. Quanto mais informação, melhor. Quanto mais preenchido o cadastro, melhor. Então, Rafa, nós vamos colocar aqui, vamos cadastrar o vendedor Renato Fontanella. O Renato Fontanella tem um número e o e-mail do Renato. Cara, agora o que acontece? Primeira coisa, usuário vinculado. O que quer dizer isso? Esse nome que eu coloquei, ele poderia ser qualquer nome aqui, ó. Mas o Renato Fontanella, ele como vendedor, para ele poder ver os relatórios de comissão dele, o sistema tem que direcionar para um usuário. Quando ele entrar com aquele usuário vai poder ver as comissões do Renato. Então tu vai dizer qual é o usuário do Renato. Eu vou dizer aqui que é o... Vamos dizer que é o BRD Ana Paula. Esse é o meu usuário. Eu não tenho meu usuário aqui cadastrado, mas tá bom. Ela é uma vendedora ou ela é uma gerente com participação ou então gerente sem participação. A diferença entre esses cadastros aqui é... Quanto ele vai ver... Isso, é a permissão de visualização de informações. Por exemplo, se ele é um vendedor, ele quando logar como Ana Paula, ele só vai ver como vendedor o que for de competência dele. Ele só vai conseguir ver as comissões dos fretes dele. Um gerente com participação, ele vai poder vender e ele vai poder ver o comissionamento de todos os outros vendedores. Então, ele tem a informação aberta. E o gerente sem participação ele não vai ser um vendedor, ele não vai poder vender, mas ele vai poder ver tudo. Nesse caso, nós vamos deixar como vendedor. Cadastro vinculado aqui. Esse Renato Fontanella, ele pode ser um PJ, ele pode ser um funcionário, ele pode ser o que for, tá? Então, mas ele precisa estar cadastrado no 015. Quando o financeiro tiver que pagar o Renato Fontanella, então lá no 015, cadastro de empresa, vai ter a informação de estar cadastrado o nome da empresa que o Renato representa, que é a Brudan. Toda vez que eu tiver que fechar a comissão do Renato Fontanella, o financeiro vai saber que na hora de fazer o lançamento a pagar, vai ser para a Brudan e não para o nome Renato. O nome Renato aqui é um nome fictício para poder aparecer nos relatórios, mas para o financeiro poder pagar, vai ter que ter um nome vinculado aqui. Sim, ele paga para a empresa e a pessoa recebe depois. Isso aí. A qual unidade ele pertence, tá? Então a gente vai dizer que ele pertence à empresa matriz, tá? Que é a Brudan TMS. Ele poderia ser de uma filial específica, enfim, a gente vai dizer quais são as unidades. E aqui começa a vir a questão do percentual. Isso aqui é um percentual padrão. Vamos dizer que ele vai receber 1% e essa data vai do dia 1º de janeiro de 2022 até 1º de janeiro de 2023. Eu posso ter um combinado aqui que a partir de um dia específico ele vai ter agora 5% de comissão assim que ele completar, sei lá, depois de um ano. Então eu vou dizer que no dia 2 de janeiro de 2023 a comissão dele vai para 5%. A configuração de data pode ser qual que tu quiser, tá? Ou então, para quando o cara, como é que é o nome? Quando ele é... Dá o vazare. Dá o vazare, né? Ele avisou, tá cumprindo aviso prévio e eu só vou pagar a comissão até tal dia. Aquele problema. O contrato de experiência também, né? Os 3 primeiros meses é tanto, depois... Isso aí. Depois dá aquela melhorada. Então tá. O que é o cálculo de comissão sobre? A gente vai dizer se é sobre a receita, sobre o resultado ou sobre o frete total, conforme a fórmula que tu quiser. Olha, daqui a pouco eu quero fazer uma fórmula personalizada. Eu posso botar como personalizado e vou dizer que o comissionamento é feito, vamos dizer que é o frete total menos o frete coleta. A tua comissão ela vai ser feita em cima do resultado que der, frete total menos frete coleta. Vamos dizer que eu tenho frete total de R$1.000, mas de coleta foi R$200, então vou tirar esses 200 e vai sobrar os 800 e eu vou fazer a comissão em cima dos 800. Então tu pode montar, criar a fórmula da comissão que tu quiser. Então assim, se clicar nesse frete coleta aqui, vai abrir todos os outros campos que permite conforme tabela, tá? Conforme a tabela, tem os campos lá da tabela que pode ser calculado. Mas vamos cancelar, não vamos colocar a fórmula personalizada. Resultado é, pagou todos os custos, pagou o imposto, pagou o seguro, pagou o terceiro que vai fazer a entrega pra ti, pagou a transferência e sobrou R$1. Agora eu vou te pagar 1% em cima de R$1. Por mais que teu frete tenha sido de 1 milhão. Baita negócio.
E o que acontece? E a última, agora, isso aqui o pessoal pira, isso aqui é muito legal. Operação negativa ou operação com comissão zero. Isso quer dizer o seguinte, comissão negativa. Se tu vendeu um frete de R$100 e o frete deu e o custo disso deu R$101, tu tem R$1 de negativo, certo? A próxima comissão que der positiva, eu vou descontar esse R$1 de ti. E comissão zero deu R$100, vendeu R$100 e o custo deu 101, tudo bem, tu não vai ser descontado, tu não ganha nada. O outro tu não ganha nada e ainda é descontado. Faltou só um campo aqui, Rafa, que é o valor do KM, tá? Quando eu digo pra ti assim, ó, lá no CRM tem a parte de visita. Quando tiver que fazer uma visita, qual é o deslocamento que eu tive pra poder ir nesse cliente? Ah, deu 10 km. Então tá, qual é o valor do quilômetro que eu tenho que pagar pra ti junto com a tua comissão? Então vai ter isso, tá? E vamos dizer que é R$1 o quilômetro. E depois lá no CRM ele vai dizer quantos quilômetros ele fez pra poder visitar tal cliente, pra poder fazer tal reunião, enfim. E o sistema, quando fechar o comissionamento dele, vai dizer, olha, tem X de comissão e mais o valor de custo, ajuda de custo por causa da quilometragem. Só clica em salvar e pronto. Agora sim, Rafa, agora tá aparecendo, já tem o cadastro já desse vendedor. Esse vendedor, o nome dele é Renato, o e-mail dele, de qual unidade ele pertence e o status deles ativo. Agora nós vamos começar a vincular esse vendedor. Então nós vamos entrar no cadastro lá no 015. Pronto, Rafa, nessa tela aqui, a gente vai procurar o cadastro de um cliente que a gente precisa. Eu peguei um teste aqui. E agora nós vamos descer até a opção do cadastro do vendedor. Que ela fica aqui, ó. Exatamente em negócios, nós temos a parte de vendedor. Aqui a gente vai incluir um vendedor. A única coisa obrigatória é só o nome do vendedor. Como a gente cadastrou lá a data de vigência até quando ele vai funcionar, eu já tenho uma regra padrão, tá? Então eu vou dizer que o nome do vendedor aqui é o Renato. Preencher com comissão e a vigência padrão cadastrado no vendedor, ok. Ele tá perguntando se a vigência que a gente colocou lá no cadastro do vendedor já vem pra cá. Sim, é a mesma. Então ele vai receber 1% do dia 1º de janeiro até o dia 1º de janeiro de 2023. Caso fosse diferente para esse cliente, eu poderia. Não, para esse cliente eu não quero. Ele vai desconsiderar a regra padrão. Ela vai sempre subscrever aquela... a regra padrão, isso beleza, mesmo. Tranquilo. Mas fez errado, fez caquinha lá, aqui tu consegue consertar ainda. Isso. Ou, na verdade, esse aqui pode ser uma exceção. Não quero trazer a regra padrão, quero colocar para esse cliente aqui, que é um cliente que fatura bem mais, eu quero botar uma comissão maior. A partir desse momento, cara, quando eu salvar, a partir desse momento já tá tudo pronto, Rafa. Assim que eu fizer uma emissão com o nome daquele cliente que a gente cadastrou ali, que é o cliente teste, se eu fizer uma emissão agora e disser que o valor de R$100, que é do frete, o sistema já vai começar a computar essa comissão para o Renato. Ah, ele é bem simples na real, né? O cadastro é bem simples. A questão ali é tu vincular ele à empresa. Mais um cadastro vencido. Se Deus quiser, a gente vai chegar no fim desse tópico. Então tá, gente, esse foi mais um vídeo aí da nossa coleção de cadastros aí. Cara, não esquece do que, Rafa? Se for relevante, principalmente, envie esse conteúdo para alguém que usa Brodão, que precisa de conteúdo, que precisa de informação, porque além dos canais que a gente já tem aqui de suporte, de implantação, esse vai ser mais um que vai te ajudar. Vai ajudar a gente a criar mais vídeos, vai enriquecer a nossa... Mas eu quero enriquecer as pessoas, cara, eu quero enriquecer... Mas a gente ganha com isso, a gente ganha... As pessoas sabendo, a gente ganha ideias, a gente enriquece, sei lá. Você só me atrapalhou. A gente enriquece quem? Abraço. Gente, valeu. Tchau, valeu. Falou.